para os nossos especialistas da área do direito. Então, estou com a Samantha Maier e o Alessandro Soares. Boa tarde, bem-vindos os dois. Eu não vou dizer que hoje é um grande debate, porque eu acho que não tem lado quando a gente está falando da democracia. Ninguém aqui vai ser contra a democracia, então nós vamos analisar um pouco dos trechos, né, desse documento. A gente hoje mais cedo resolveu fazer isso, passar para os nossos debatedores o documento que saiu hoje e entender, essa é uma questão que a Clarissa deixou, inclusive, entender, isso esbarra, vou te perguntar, Samantha, juridicamente em Jair Bolsonaro, de alguma maneira, essa decisão de hoje que eu estou dizendo, dos PMs que ali colocam em mensagens, falam, áudio, WhatsApp, dizendo que queriam mesmo um golpe, facilitaram, tramaram contra as investigações do 8 de janeiro. Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Alessandro. Até agora, não esbarra, não é? É claro que essa operação hoje da Polícia Federal em cima, não é, das autoridades da Polícia Militar, ela tem uma grande representatividade porque tudo que foi mostrado nos choca e realmente é uma violação à democracia. Agora, talvez daqui para frente o que se desdobrar, porque essa ação não se resumiu apenas à prisão preventiva dessas pessoas. Tem busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, de mensagem. Então, talvez com essas provas, com esses elementos, possa-se chegar até o ex-presidente da República. Mas com o que foi apurado até agora, a gente não consegue fazer um vínculo se o presidente da República sabia do que estava acontecendo, se ele liderou isso, porque até agora a gente não tem nenhum vínculo que o coloque em contato com esses policiais. Então, juridicamente, ele está resguardado. Agora, o que vai ser avaliado e o que vai se buscar dessa coleta de provas, aí isso pode vinculá-lo ou não. Mas até agora, não temos nenhum elemento que comprove a sua relação. Ô Samantha, para quem é leigo em direito, eu acho isso importante, que é o seguinte, os PMs falam ali em determinados momentos que os petistas não vão assumir o poder, é isso mesmo, eles falam em prol do governo de Jair Bolsonaro, eles falam em golpe. O fato de você falar, digamos que fosse o meu nome. O fato de você falar no meu nome e cometer um crime não me implica nesse crime. Não, você pode nem estar sabendo o que eu estou fazendo, né, Luciana? Você pode ser a última a saber. É claro que quando a gente trata de uma questão de um golpe de Estado, né, normalmente aquele que vai ser beneficiado tem conhecimento. Mas nesse caso, ele estava fora do país. Até agora, em nenhuma dessas buscas e apreensões desses elementos se chegou a uma relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, até o momento, ele não está implicado em nada disso. De forma prática, a gente também analisa sempre o crime de incitação. Eu não sei se esse daí poderia ser um caso. E aí a gente tem também um elo entre o governo prático, entre o governo de Jair Bolsonaro e essa PM, que é o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. E, nesse sentido, a gente teria algo mais robusto? O que as investigações vão ter que demonstrar é que esse comando veio do Anderson Torres, porque até agora, desde o 8 de janeiro até o momento atual, a gente não conseguiu detectar quem foi o líder, quem foi o mentor desse movimento, se foram vários ou se nós temos um responsável. Então, as investigações elas têm que avançar nesse sentido, a própria CPMI. E até agora não se chegou ao mentor intelectual desse golpe. Não sabe se foram pessoas que agiram por si só ou se tinha, na verdade, uma estratégia. Agora, claro, o ex-secretário está em más situações, mas até agora não se demonstrou que ele deu o comando, que ele falou, eu quero que vocês ajam dessa maneira. Essa prova a gente não tem, então a gente só tem até agora suposições, indícios, mas materialidade ainda não. Muito bem, quero ouvir sobre essas mesmas perguntas. Guardou, né, Alessandro? Teu ponto de vista, você concorda que juridicamente a gente ainda não tem, não teria como esbarrar em Jair Bolsonaro, mas como a gente fala da incitação, em que implicâncias estão, depois de vocês lerem essa decisão hoje da PGR, os PMs envolvidos? Boa tarde, Samantha. Boa tarde, Lu. Eu acho que tem alguns pontos para ser levantado. Primeiro, eu acho que eu concordo com a Samantha, acho que não tem dado suficiente, você ter que levantar informações, fazer uma conexão direta nesse momento, sem ter evidências, é muito difícil.
Por outro lado, a gente sabe que o governo Bolsonaro e o Bolsonaro e o seu entourage, a sua entourage, aqueles que estavam em volta do Bolsonaro, eles o tempo inteiro alimentavam discursos que, em última instância, foram utilizados agora nesses WhatsApps e trocas de mensagens. Basta a gente olhar essas trocas de mensagens, talvez se a gente tirar as pessoas que enviaram as mensagens e falasse, olha, era do grupo do Bolsonaro que enviou essas mensagens, a gente chegaria à conclusão que sim, provavelmente sim, pelo conteúdo das mensagens. Em síntese, Lu, o Bolsonaro sempre jogou numa espécie de camuflagem, tentando criar sempre esse terreno, esse território da possibilidade de um ato fático, que dependeria do quê? Dependeria de uma espécie de caos. Que caos? Um caos que viria em parte das manifestações, em parte da própria polícia, que não deveria atender pedidos para impedir que aquela manifestação acontecesse. Aqui na América Latina hoje, só para a gente ter uma ideia, normalmente se diz que os atuais golpes de Estado ou derrubadas de governo não se dão diretamente com um militar entrando no governo e derrubando um governo. Eles se dão de forma inversa. Quando a população vai em manifestação contra um determinado governo e as forças militares se negam a atuar. E aí, normalmente, se envia uma carta para o presidente da República, para quem está no poder, e pergunta, olha, será que não seria melhor você não assumir e ir embora? É assim que tem sido feito. Se a gente olha a história, é isso. Aliás, nos anos 2000, 2 ou 3 vezes aconteceu isso no Equador. Ou seja, botem as manifestações nas ruas. Aliás, a gente estava falando esses dias aqui da Argentina. Em 2001, quando o De la Rúa sai do governo, foi porque as manifestações cercaram, lá na Argentina, cercaram o palácio do governo. E as forças militares, se no primeiro momento foram muito violentas para reprimir, no segundo momento elas recuam e falam, agora já não dá para fazer mais nada. Em síntese, o Bolsonaro tentou criar esta cena, ou seja, fazendo essa narrativa. Isso é uma incitação? Você tem que olhar caso a caso, ou seja, nós estamos falando aqui de processo penal. No processo penal, eu tenho que ter as provas, as evidências, verificar o ato, o tipo de ato que foi praticado, se aquele ato especificamente se vincula àquele resultado, então isso vai ter que ser avaliado. Mas, do ponto de vista da estratégia política, casa muito com o que o Bolsonaro e o bolsonarismo fez. Ou seja, politicamente, Lu, eu estou dizendo, a gente pode fazer uma ligação. É claro que na questão do crime, da prática do crime, eu preciso de mais elementos para chegar a essa conclusão.